A Igreja Católica possui uma estrutura organizacional específica que deve garantir o seu bom funcionamento. Os detalhes de como se estrutura a nossa igreja você confere agora nessa entrevista. E na nossa entrevista deste domingo, nós vamos compreender com detalhes sobre a estrutura organizacional da igreja. Para explicar então sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Padre José Nery. Padre, muito obrigada pela disponibilidade em estar esclarecendo sobre esse assunto para a gente. Sim, eu é que sou agradecido pela oportunidade que me é dada em poder compartilhar um pouco daquilo que compreendo, e este compreender é como a igreja é, e assim nós podemos compartilhar. Padre, comece explicando para a gente então o que é a Igreja Católica. Sim, quando nós falamos de Igreja Católica, eu esses dias tenho chamado a atenção para podermos mesmo compreender Igreja Católica Apostólica Romana. É aquilo como nós professamos na nossa fé. É a igreja que se faz presente em todo o mundo. É a igreja assim fundada por Jesus Cristo, que tem como primado e princípio aquela pedra que ele mesmo construiu todo o edifício. E nós vemos que Pedro, entre os apóstolos, é aquele chamado a governar logo em seguida a Cristo esta igreja. Por isso se torna apostólica, porque ela é sempre conduzida por um sucessor dos apóstolos. E católica porque é universal. E é assim aqui em Teresina e em todo o mundo, eu, católico apostólico romano, quando chego, estou sempre em casa. É uma casa comum, é um lugar onde eu me sinto bem e sou e devo ser bem acolhido para também bem acolher aqueles que chegam até nós. Padre, e como a Igreja Católica está dividida a nível de estrutura organizacional? Quando nós compreendemos e falamos da Igreja Católica como esta organização, nós entendemos mesmo que há uma hierarquia. Papa, bispos e o povo de Deus, e cada um dentro da sua dignidade. Quando nós olhamos e vemos toda esta hierarquia, abaixo dos bispos estão os padres, diáconos, os religiosos e depois todo o povo de Deus. E se nós colocarmos em uma tábua rasa, nós vemos que todos nós somos o povo de Deus. Padre Zezinho nos diz: o povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. É Jesus que nós compreendemos que caminha conosco. Por isso, nós vemos a igreja lá em Roma, onde está o Papa Francisco, e de lá ele governa todo o mundo. Aqui nós já temos a divisão Igreja na América, Igreja na América Latina, a Igreja no Brasil, e nós temos a CNBB como esta organização do episcopado brasileiro. Nós já vamos para a Igreja no Nordeste e aí nós estamos na Igreja do Piauí, no Piauí. E compreendemos como esta Igreja do Nordeste 4, Regional Nordeste 4, dividida em 8 igrejas particulares. Isso no sentido de dizer que nós aqui em Teresina somos igreja independente das outras 7 dioceses. E aqui nós temos a Igreja Catedral, que é esta igreja onde nós estamos, como também temos as paróquias, que é uma área menor, temos uma área pastoral e uma diaconia, temos comunidades, temos as capelanias e temos aquelas comunidades ditas de vida consagrada. Essa organização vai ter o Papa à frente de toda a igreja, os bispos de uma diocese, um padre à frente de uma paróquia e de uma área pastoral, os diáconos nas diaconias e nas comunidades, o povo de Deus, que são fiel e deve voltar a sua vida, o seu coração a este Senhor que é à nossa frente, caminha como um pastor a nos conduzir e guiar. Muitas pessoas acabam confundindo também diocese de arquidiocese. Qual a diferença dessas duas? Quando nós ouvimos este termo,
nós queremos sempre dizer que uma é melhor do que a outra. Não, não está neste sentido de uma ser mais importante, de uma ser mais rica, pelo contrário. Quando nós vemos, todos somos uma diocese, mas quando denominamos uma arquidiocese, é porque formam-se ali um grupo, por exemplo, nós, no Regional Nordeste 4 da CNBB, somos 8 igrejas. Dentre estas 8, uma foi escolhida para ser a arquidiocese, sendo Teresina esta arquidiocese e sendo a primeira a ser criada no nosso estado. E então, qual é a função da arquidiocese? Qual a função do arcebispo? É manter aquela perfeita comunhão entre as igrejas locais e com o Romano Pontífice. Eis a importância, é de poder congregar, é poder ser um sinal de unidade, muito mais do que uma importância aos olhos humanos, nós vemos uma importância no espiritual, que é de congregar os demais na fé. E assim, nós vemos que são pares entre pares, porém, estes pares elege um que será o primeiro. E então nós vemos que a arquidiocese é aquela primeira entre as demais, não no sentido de riqueza e no sentido de importância, mas para poder congregar na unidade. E como essa estrutura organizacional, ela mantém a igreja firme e em unidade? A igreja, ela é organizada, como eu falei, em uma hierarquia. Nós que estamos na igreja formamos uma família. Os mais velhos, aqueles com responsabilidades, os mais novos, aqueles que estão em uma escola de aprendizado. E isto na nossa casa nós percebemos como é que funciona. Na igreja também, eu, por exemplo, sou padre, não é um ato de uma profissão que eu exerço, mas uma vocação. Por isso, toda a igreja, todos os dons e carismas colocados ali à disposição na vida da igreja, ela é um dom a ser compartilhado. Por isso a igreja ela é organizada nesta visão de dons a ser partilhado. Papa, bispos, os padres, diáconos, religiosos, as novas comunidades, todo o povo de Deus. É uma família em que um ou outro se destaca e segue o seu coração e é correspondido na vocação, tornando-se padre, religioso ou religiosa. Esta organização é um governo que nós compreendemos para ajudar a igreja e o seu pastor. Um exemplo, no último dia 9 nós vemos em missa aqui na Igreja Catedral, Dom Juarez anunciando, apresentando o novo governo, para poder assim ajudar na organização e no caminhar da igreja. E isto é um dom a ser partilhado à nossa vida diante do povo. Padre, eu gostaria então de agradecer por ter sanado todas as nossas dúvidas. Muito obrigada pela disponibilidade em estar respondendo, sobre a nossa Igreja Católica, que é tão importante para nós, enquanto cristãos, sabermos mais sobre ela. O interessante de tudo isso é você poder participar da vida da sua igreja, como diocese, como paróquia, como diaconia, como comunidade. Por quê? Eu não posso compreender nada sem que antes eu participe. E participar é um ato de amor, é um ato de corresponsabilidade, de poder testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, eu estou aqui, nós estamos aqui como igreja, para podermos assim levar até você a boa nova e também esclarecer muitas questões a qual você venha ter alguma dúvida. E a igreja é este sinal da presença e do amor de Deus entre nós.